Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala sobre empreendedorismo, empresas, gente que faz negócios positivos para o nosso Brasil, para a nossa gente. Hoje nós vamos falar sobre a importância da tecnologia, das mídias digitais, das mídias sociais no desenvolvimento de negócios. Para isso, nós convidamos uma pessoa, um profissional, que dispensa muitos comentários, muitas apresentações. Ricardo Rocha, que prazer enorme ter você aqui na nossa bancada, rapaz. A honra é minha, Orley, de estar aqui com você, de fazer esse bate-papo. Você é um ícone da nossa região. Ave Maria. É um cara que, sem dúvida alguma, tem uma história para a gente poder aprender com ela e uma história inspiradora. Então, isso não é puxa-saquismo, mas isso é de alguém que viu a sua trajetória disso. E quero reconhecer aqui também. Muito obrigado, Ricardo. E você sabe que eu já estou de olho em você há muito tempo, né, para te trazer aqui, mas eu sei que a sua agenda é daquela super complicada, no bom sentido. Né? Importante é que você está aqui. Bom, eu vou fazer uma apresentação sucinta aqui do Ricardo Rocha, do início da vida dele, da carreira dele, e depois a gente embarca na história. Depois de concluir seus estudos de técnico em administração e ciência da computação, coisa de 24, 25 anos atrás, o Ricardo já atendia empresas de Uberlândia no ramo de tecnologia, ganhou espaço e atraiu novos clientes. Ministrou aulas de informática para alunos e professores no começo dos anos 2000, até conquistar seus primeiros clientes no varejo. Vai prestando atenção. Foi quando ele criou a Rocha Sistemas, que futuramente passou a ser a Softbox, especializada em prestação de serviços em tecnologia. Isso lá uns mais de 20 anos atrás. E depois, o Ricardo, como é que foi? Aí entrou o Magazine Luiza. Conta pra gente essa história. Bom, entre essa fundação, né, da Softbox, a Rocha Sistemas passando a ser a Softbox, foi quando eu entendi a importância da associação, de ter sócios. E esse hoje é um grande problema do empreendedor no Brasil, né? Essa vida de herói solitário faz com que ele carregue o piano sozinho. E nessa época eu entendi a importância de ter sócios. Então, essa mudança de Rocha Sistemas para Softbox foi quando o Daniel e o Orseni, meus dois sócios que estamos juntos até hoje, vieram compor comigo a Softbox. E aí, essa distribuição de responsabilidade possibilitou a gente ter especialização dentro do negócio, que é o que o sócio precisa. E, claro, você tem que fazer um bom combinado desse papel funcional seu como sócio. E aí eu fiquei mais liberado para a expansão da empresa, no aspecto de crescer ela comercialmente, enquanto o Orseni e o Daniel cuidavam das operações que a gente tinha. Então, ou seja, eu ia para fora buscar o bife e eles ficavam dentro de casa cozinhando o bife. Delícia. Bom, aí, como é que a Magazine Luiza entrou na história? Em 13 de dezembro de 2018, a gente fez a venda de 3 empresas. Então, entre essa conversão da Rocha Sistemas em Softbox e o Magazine Luiza chegar, a gente amadureceu muito como empresa. A gente já era um grupo empresarial, a gente já tinha feito, inclusive, outro M&A, que foram empresas que a gente foi criando e verticalizando. O que é criar empresas de tecnologia e verticalizar? Isso parece medicina. Então, imagina, você tem lá cardiologia, pneumologia, tecnologia funciona do mesmo jeito. Agora, a nova descoberta da tecnologia é a inteligência artificial. Nós vamos entrar nesse tema aqui. Opa. Mas a gente foi verticalizando isso ao longo do tempo. Nós já havíamos recebido aporte de investimento em uma empresa, depois feito uma fusão. Já tínhamos vendido uma empresa anteriormente que trabalhava com computação móvel. E aí foi quando o Magazine Luiza fez uma proposta para a gente, para aquisição de 3 empresas nossas. Uma delas era a Softbox. E o propósito era ambicioso, de criar a segunda maior plataforma de marketplace do nosso país. Magazine Luiza, na época, estava começando, era quase irrelevante no contexto de marketplace. E a Softbox tinha conhecimento e tinha também musculatura, gente, colaboradores que conheciam sobre plataforma de marketplace e o mercado digital. E aí foi quando a gente foi adquirido e convidado para esse projeto em 13 de dezembro de 2018. O mercado digital é essa união entre a digitalização da nossa realidade, da nossa convivência, dos processos nossos de trabalho, do dia a dia, da nossa rotina diária,
e o mundo real, que é o mundo físico, que, na verdade, todo ser humano é um ser humano físico. Ele pode estar digitalizado nas suas interações e na sua rotina. Mas, no final do dia, Orley, nós somos físicos, nós somos fisiológicos. Nós somos gente, nós somos de carne e de osso. Então, tudo que a gente faz, eu posso digitalizar para melhorar o processo, melhorar a eficiência, melhorar a experiência. Mas, no final, a minha entrega para qualquer pessoa nesse modelo digital é uma entrega de um produto, de um serviço que afeta essa pessoa fisicamente. E é essa experiência digital que faz com que os negócios sejam diferenciados, ou seja, eu integrar a figura humana, entender a figura humana, mas ao mesmo tempo entender a sua dinâmica de rotina a partir de canais e de experiências que são digitais. E aí eu integro tudo isso, e a gente chama isso de omnicanalidade, que é o ser humano, né, o cliente e o colaborador e todas as pessoas que fazem parte desse contexto no centro. E a partir disso eu vou criando os serviços digitais e os serviços físicos também que vão amparando essa entrega de produto, serviço e experiência. Ricardo, você já está aí com 25 anos de estrada, já consolidada, né? Então você já deve ter visto, deve ter sentido muito probleminha aí nessa estrada. Um país cuja economia navega sempre em mares não muito tranquilos, né? Como é que é empreender numa economia dessa, Ricardo? Bom, eu tenho falado que o empreendedor brasileiro é como se ele fosse um super-herói. O grande problema é quando ele é um herói solitário. Quando a gente olha, eu gosto muito de super-herói, muito de desenho, né? Então eu assisto desenho com os meus filhos. A minha esposa às vezes chega lá e vê eu tô assistindo desenho e fala assim, meu Deus do céu, né? Eu tenho que filmar esse Ricardo Rocha aqui, porque o pessoal não acredita que é o Ricardo Rocha que tá lá, né? Que gosta de assistir desenho com os filhos. Demais. Então, né? Tanto que os temas das empresas são normalmente de heróis, né? Então a Softbox era tematizada Star Wars, agora a Impulse é tematizada Avengers. Então eu gosto de tematizar a empresa assim. Agora, a Super é tematizada Dragon Ball Z, que eu gosto bastante. Mas, voltando a esse senso, né, de ser um super-herói, faz com que a gente tenha que desenvolver super habilidades. E como eu estava falando, assim, até os heróis convivem em grupo, eles formam ligas, eles formam agrupamentos, mesmo que eles tenham habilidades que sejam habilidades extraordinárias. E o empreendedor brasileiro, ele precisa desenvolver as suas habilidades. E para que ele possa desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades, ele precisa estar em um conjunto, em uma associação, tanto na empresa quanto também numa convivência. Se a gente olha para as tendências hoje do mundo e no universo, né, de empreendedorismo, as comunidades passaram a ser agora o mecanismo de aprendizado. Então, é difícil, Orley, mas a principal dificuldade do empreendedor hoje, além de toda a dificuldade burocrática que ele tem, é a ausência da cultura de um aprendizado contínuo e de um autodesenvolvimento. Se o empreendedor assume essa cultura e entende que é trabalho, isso faz parte do trabalho, aprendizado, desenvolvimento, ele crescer para que o negócio possa crescer. Então, além de todos os problemas que ele ainda enfrenta essa barreira cultural natural no brasileiro, que é uma baixa cultura do autodesenvolvimento e de buscar esse desenvolvimento. Então, acredito que o empreendedor diminuiria o seu sofrimento de ser um herói solitário e da ausência de competências se ele melhorasse a sua cultura de investimento em educação, informação e aperfeiçoamento das suas habilidades. Faz parte do trabalho dele, né? Faz parte. Aprender é parte do trabalho. E a gente tem que entender isso como empreendedor, esse desenvolvimento. A gente tem uma sigla bonita, né, gourmetizada, que é o Lifelong Learning. E a gente gosta, às vezes, de falar coisas bonitas assim, mas só que dói. Você ter uma vida contínua de aprendizado dói, porque isso tira você da sua zona de conforto e coloca você numa zona de desconhecimento, que você tem que buscar essa construção, essa reconstrução, essa alquimia própria e pessoal. Então, tem partes que você vai desmontar de você mesmo e tem novas partes que você vai colocar. E isso dói. E enfrentar a dor é o que faz com que os empreendedores possam crescer. Aquele que mais aprender a suportar e enfrentar a dor vai ser aquele que mais vai alcançar sucesso na sua jornada. E que nada na vida é fácil, né? Não é. Bem de mão beijada. Ricardo, nos Estados Unidos, 2/3 das vendas no comércio ainda são feitos em lojas físicas, mas as vendas online estão crescendo cada vez mais. É natural. A gente convive nesse momento com 6 gerações de pessoas ao mesmo tempo.
Nós temos lá desde os maturistas que viram, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, até as gerações alfa agora, que são os meus filhos com 7 anos, que já estão no mundo do Pix, que já têm conta digital, que já vão no mini mercado honesto lá no meu condomínio, com o Pix deles, já fazem as compras do jeito que eles querem, o que eles querem. Então, eles podem comprar chocolate, refrigerante. Então, a gente vive essa geração ultra digitalizada, convivendo com uma geração que veio de uma realidade quase que totalmente analógica. E essa convivência, ela tende a crescer no aspecto digital, mas ela jamais vai dispensar a convivência física e a experiência, que é uma experiência física. A gente pode digitalizar o tanto que a gente quiser e conseguir alcançar, mas o nosso mundo, Orley, é um mundo físico. A gente não vai escapar. Até o dia que a gente conseguir ter a computação quântica, criar realidades virtuais similares ao que o metaverso é e conseguir migrar a consciência humana para esse ambiente, e olha que eu estou falando de uma hipótese assim, fora da caixa. Isso ainda é uma possibilidade que a gente só vê em filmes. Então, essa realidade não existe. Muita coisa que nós vimos em filmes 30, já 40 são uma verdade anos hoje. Então, migrar essa consciência para um mundo digital, isso é visto só em filmes. Então, até lá, o mundo é 100% físico. Então, nós precisamos lembrar que, embora o digital vá crescer, porque ele está ocupando esse espaço e é uma realidade da nova geração. A nova geração já nasce em um contexto de realidade digital. A realidade para eles não está desassociada da inteligência digital, da inteligência artificial. Eles já convivem com isso naturalmente. Isso é estranheza para gerações anteriores que viram isso nascer, mas que não fizeram parte da sua cultura original. Para quem isso já é parte de uma cultura original, o mundo sempre foi assim. Então, as gerações mais novas, a geração Z e Alfa, não estranha a digitalização. Isso é normal para eles, porque já nasceu aqui. Então, essa estranheza das gerações anteriores, sim, o mercado digital e a realidade digital vai ocupar cada vez mais espaço, mas a gente sempre tem que lembrar que o mundo físico ele vai precisar se reinventar. E aí foi o que a gente viu no Magazine Luiza acontecer com as lojas físicas. Ele vai ter que se reinventar, se reposicionar, buscar o seu reposicionamento funcional, mas ele jamais vai deixar de existir. Dentro disso que você está falando aí do Magazine Luiza, eu vi uma matéria outro dia, acho que na CNN, de um consultor norte-americano, acho que é Lee Peterson, ele falando sobre a necessidade de as lojas físicas se aprimorarem. Entendeu? Porque cada dia, vamos dizer, a evasão, né, para o mercado online está cada dia maior. Né? E que se as lojas físicas não se aprimorarem, não buscarem meios de atrair o cliente, o físico, para dentro da loja, tipo com música, com presentes, com brindes, algumas coisas diferentes, entendeu? Esse pessoal vai... Porque é muito mais fácil, mais fácil, mais seguro, você fazer a compra online, lá no conforto da sua casa, com o celular. Hoje você compra até um automóvel, Sim. Se quiser. Como é que você vê isso? Eu vejo, às vezes, as pessoas um pouco confusas, né, no que fazer. E, às vezes, elas tentam buscar o diferente, mas o diferente não representa uma inovação. Porque não necessariamente você apresentar algo diferente vai fazer com que aquilo contribua para a experiência do seu cliente numa jornada que tem uma finalidade. O cliente, quando ele procura uma loja física, quando ele procura algum canal, algum produto, algum serviço, ele tem uma finalidade. E o que eu vejo, às vezes, as pessoas, na tentativa de encontrar inovação, começam a fazer coisas diferentes, mas que aquilo não tem nada a ver com a jornada do cliente. E ao invés de se tornar interessante, o cliente fica desinteressado, porque ele causa uma estranheza. Assim, isso não conecta, não facilita, não melhora, não remove a fricção, que é as resistências da minha jornada no processo de compra. Então, o diferente não necessariamente representa uma inovação. Pelo contrário, ela pode, inclusive, ser um ingrediente de afastamento do cliente. A loja física precisa se reencontrar funcionalmente. Eu posso mencionar a experiência que eu tive o privilégio de viver lá no Magazine Luiza, que foi a loja se reposicionar. A loja hoje ela tem que ser um centro de experiência e um centro de relacionamento com o cliente, em que ela oferece vários serviços e não apenas o produto fim que ela está oferecendo para o cliente. E um atendimento premium também, né? O atendimento é parte da jornada. O que o atendimento faz? O atendimento guia o cliente no esclarecimento de dúvidas que ele tem a respeito do produto, esclarecimentos técnicos sobre o produto, esclarecimentos de benefícios sobre o produto, esclarecimento das vantagens que ele tem ao adquirir aquele produto nas condições comerciais daquela loja física.
Então, ele explica tecnicamente, ele explica benefícios. Então, quem estiver ouvindo vai anotando. E quem também explica isso é quem é o assistente, o atendente da jornada, quais são as vantagens que o cliente tem em comprar o produto naquele momento. Então, ele é esse facilitador. O atendimento escuta o cliente e, escutando o cliente, ele vai entendendo, a partir de um processo investigativo, como ele vai removendo as objeções. O papel de um atendente, Orley, não é convencer o cliente a levar um produto que ele não precisa. O papel do atendente é guiar o cliente em uma jornada. Esse é o novo modelo do varejo 2.0. É guiar o cliente numa jornada, investigando qual é a real necessidade e quais são as dúvidas que ele tem a respeito daquela aquisição. E então concluir com o cliente que ele deve comprar. Então, o papel do vendedor não é vender. É guiar o cliente até que o cliente entenda que ele deve comprar. Despertar o desejo nele. É um sim óbvio. Isso que o vendedor 2.0 tem que entender, que o papel dele não é convencer o cliente a comprar o produto. O papel dele é fazer com que o cliente conclua que aquela compra é um sim óbvio. E aí ele vai removendo as objeções, ele vai removendo as resistências, ele vai removendo as dúvidas e vai também conectando o cliente à solução correta. Esse é o papel do vendedor numa era digital e humanizada. Sem esquecer do bom dia, boa tarde, como é que está o senhor? Volte sempre. O sorriso. Sabe o que falta hoje, Orley? Sorriso, essa energia, essa transpiração de alegria, porque eu tenho o privilégio tão bom, de assistir. Você chega no supermercado, o atendente ali te recebe sorrindo. Oi, como é que vai? Tudo bom? Como é que está aí? O que o senhor precisa? Em um mundo tão caótico, né? É muito difícil a gente ver isso. Muito. Em um mundo tão caótico, em uma realidade do brasileiro tão dura, que nós temos 70% da população hoje endividada, 60 milhões de brasileiros sofrendo as dores do dia a dia porque não tem o dinheiro, às vezes, para poder custear seu estilo de vida simples. Um sorriso pode transformar o dia de uma pessoa. E o varejo tem essa prerrogativa, porque o cliente, às vezes, vai lá só para ver uma novidade. Quantas vezes eu vim de uma realidade muito simples, Orley, e eu ia nas lojas porque eu gostava de ver as coisas novas. E aí você chegar numa loja, às vezes ser recebido com um sorriso, sem ser desprezado, sem as pessoas olharem para você assim, esse aqui não vai comprar de mim, então não tem interesse nele. Mas pode ser que um dia essa pessoa prospere e tenha que voltar lá. Como, por exemplo, aconteceu comigo e eu tive esse privilégio. Então, esse sorriso pode, às vezes, transformar o dia de uma pessoa. E o vendedor 2.0, sem dúvida, sabe disso. A pessoa entra numa loja para comprar uma agulha, de repente sai de lá com um automóvel. E daqui 5 anos, e o tempo passa muito rápido, essa pessoa que não tinha condição financeira, ela passa a ter. Eu me lembro, Orley, de um caso clássico, né? Quando eu fui comprar meu primeiro carro. E eu vinha de uma Honda Bis. Então, eu cheguei de Honda Bis na garagem. E o meu irmão, ele foi no carro dele e parou lá na porta. Eu fui desprezado no atendimento. Olha. O pessoal não me atendeu. Eu comprei um Ford Focus. E o meu irmão lembra disso, né? Eu cheguei de Honda Bis e eu tinha o dinheiro para comprar o carro à vista. Mas me julgaram pela minha aparência. Eu saí daquela garagem, comprei o carro em outra garagem, e depois passei lá naquela garagem para falar o seguinte, olha, vocês não me atenderam aqui, mas eu achei o carro em outro lugar. Que tapa, hein? Exatamente, mas o julgamento das aparências das pessoas é que fazem, às vezes, o vendedor não ser cordial. E lembrando, a realidade de hoje uma pessoa pode ser totalmente diferente amanhã. Então, não despreze quem hoje talvez não tenha aparência para te comprar, porque pode ser que amanhã essa pessoa enriqueceu, desenvolveu, achou um mecanismo e alguma alavanca na vida, cresceu, desenvolveu, e aí ela vai lembrar de que quando ela não tinha nada, você não atendia. Ou, se quando ela tinha pouco recurso, você atendeu, tratou ela bem, então agora ela quer comprar de você para retribuir o sorriso, e às vezes apenas um sorriso, que você deu para ela. Pessoal, presta atenção, hein? Isso aqui é tudo ensinamento, isso é coisa do dia a dia da nossa vida. Isso é corriqueiro. Falar nisso, vamos tomar um café? Vamos embora. Vamos lá. Aliás, não é qualquer café, eu sempre digo isso aqui. Obrigado, Orley. Você sabe que a minha esposa é apaixonada em café, né? É mesmo? Tem hora que eu acho que ela é mais apaixonada em café do que em mim. Porque ela posta mais xicrinha de café, ela bebendo um café, ela tomando um café, do que às vezes ela comigo. Então, ó, em homenagem à minha esposa que adora um café. Eu sou movido a café. E para você que mora na sua cidade, não tem uma loja, não tem no supermercado, na venda,
no armazém que você não tem o Café Cajubá lá. Você mesmo com seu celular, acesse o site do Cajubá, é www.cafecajubá.com.br. Acesse o mix de produtos do Cajubá, faça o seu pedido, que logo, logo chega lá na sua casa, tá bom? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Você disse numa palestra sua, eu acompanhei pela internet, que o varejo que estiver fora do digital, das mídias sociais, está fora do mercado. Exatamente. O que aconteceu? A digitalização, ela fez o processo de digitalização digitalizou o boca a boca. Então, hoje, quando a gente vê a busca e como as pessoas pesquisam antes de fazer as suas compras, elas vão em uma ferramenta digital. Ou uma ferramenta onde elas estão com a sua audiência, ou seja, a sua atenção, uma ferramenta onde elas fazem a busca pela sua intenção. 9 em cada 10 brasileiros pesquisam na internet antes de fazer a sua compra. Por quê? Porque o boca a boca foi digitalizado. Então, as pessoas compram e elas colocam a qualificação daquela loja, como foi a experiência dela com o produto, a experiência dela com o serviço de entrega. E aí você vai na internet, como isso está registrado, e você pode certificar se aquela loja, se aquele produto realmente entrega a promessa que está sendo feita. Então, quando as pessoas pesquisam, por exemplo, um hotel, elas vão na internet e olham as qualificações, os feedbacks, os relatos de experiência que os clientes fizeram. E aí, a partir disso, ela conclui se aquela é uma boa compra ou não. Então, a plataforma digital hoje é o meio através do qual as pessoas estão ingressando na sua jornada de compras. Vou repetir, 9 em cada 10 brasileiros pesquisam antes na internet de fazer a sua compra. O que isso quer dizer, Orley? Quando o cliente chega lá na loja, ele já acessou a sua história, ele já acessou a experiência de outros clientes, ele já viu como é comprar de você, ele já viu o efeito do seu produto ou do seu serviço em outros clientes, ou seja, ele fez um raio-x, uma investigação, ele funcionou como um detetive para saber se é viável e se ele pode realmente ir lá na sua loja comprar. Então, presta atenção, se um cliente foi até a sua loja, ele já concluiu que é uma grande possibilidade dele comprar de você. Então, Orley, se o vendedor não atrapalhar, o cliente compra. O tráfego, que são as pessoas visitando loja física hoje, é um tráfego ultra qualificado. O pessoal fica assim, às vezes, arrancando os cabelos da cabeça, assim, nossa, o tráfego de loja diminuiu. É verdade, só que ele amadureceu em termos de conhecimento, de qualificação. Então, vai cada vez mais pessoas que, de fato, querem comprar naquela loja. Se eu olho o crescimento de lojas do Magazine Luiza e o faturamento, não caiu. O tráfego de lojas caiu, mas o faturamento não. Gente andando ali dentro da loja. Exatamente, gente que não quer comprar. Agora, quem está indo na loja até comprar, e aí, varejista, presta atenção nisso, é gente que já qualificou você. Então, ele tem uma certeza enorme de que ele pode comprar lá de você. E se você não atrapalhar, ele compra. Eu não sei se tem pesquisa, se você sabe dessa pesquisa, porque eu vou chutar aqui. Que esse pessoal que frequenta a loja física, que vai lá, como você está falando, que entra na loja já com o desejo de comprar essa coisa toda, é mais acima de 30, 40 anos, né? A meninada não vai em loja física, né? Depende. Existe hoje o passeio, né? E durante o tempo de passeio, de entretenimento, compras hoje também é parte do entretenimento. O acesso à compra, à mercadoria, isso virou parte da cultura das gerações mais novas e ela é quase que um entretenimento, que é o acesso, é você poder escolher, você poder ter a liberdade e a autonomia. Então, as gerações mais novas vão até uma loja buscando experiência, principalmente. Não é só o produto, não é só o serviço. O serviço e o produto é a desculpa
para a experiência. Por isso as lojas estão investindo cada vez mais em realidade aumentada, realidade virtual, você experimentar o produto dentro da loja, porque o cliente quer experiência. Então ele vai até uma loja, não é para falar mais assim como eu ia. Quais são os produtos que são novidade? Não, ele vai até a loja e fala assim, qual é a experiência que eu posso ter hoje lá e que é novidade para mim? E isso está materializado que você vai apresentar para através de um produto ou serviço. Então, as gerações de 30 anos para trás é mais focada na novidade do produto. As gerações mais novas é focada na novidade da experiência. Que o produto está presente, mas ele é quase que secundário nesse processo. E esse aperfeiçoamento de conhecimento da realidade das novas gerações é que o varejista, que o empreendedor precisa aprender e se atualizar. Senão, Orley, ele está pronto para um mundo que está deixando de existir. Mas ele não está pronto para o mundo que começou a existir. Por isso, se atualizar, investir em educação, é fundamental para o empreendedor continuar sendo relevante para as novas gerações. Essa questão da educação, agora mesmo nós vamos chegar lá. E vai ser importante. Ô, Ricardo, as pequenas e médias empresas são maioria dos negócios no Brasil. Perto de 30% do PIB vem daí. Em outubro, a marca de 1,7 milhão de novos empregos gerados desde o início do ano. Desse universo, quase 71% foram criados pelas micro e pequenas empresas, o que corresponde a aproximadamente 1.260.000 novos postos de trabalho. É um mercado que fala bem de perto a sua atividade, né, Ricardo? Exatamente. A gente tem que ouvir essa estatística com muito louvor, porque o micro e pequeno sofre muito na sua jornada. Ele é desassistido, ele é desaparelhado, ele não tem acesso às informações de maneira correta, então ele é sempre um lutador. E esse é a turma que normalmente é herói solitário. Mas as estatísticas que você leu, elas falam da economia do PIB, da geração de receita, mas tem uma outra economia que não está computada nesses 30%, que é a economia que os empregos que eles geram de volta para o Brasil. E isso a gente às vezes não analisa. Porque se nós temos a micro e pequena empresa como os maiores geradores de emprego no nosso país, nós temos uma economia que volta com essa renda que é gerada a partir dos empregos, que retroalimenta a economia brasileira. Então, não é só o faturamento que está empilhado nesses micro e pequenos empresários, mas também toda a economia circular, ou seja, a movimentação econômica que eles geram a partir dos empregos que eles estão gerando. Então, o micro e pequeno empreendedor no Brasil é fundamental para a economia inteira funcionar. Não só no seu faturamento, mas também na economia indireta ou economia circular que eles estão gerando. Por isso, os programas precisam cada vez mais ampliar para incluir o micro e pequeno, dar acesso e facilitar para ele que já vive uma ausência de acesso de conhecimento, de estrutura, de tecnologia, acesso a tudo isso, a estrutura, tecnologia e conhecimento. Por exemplo, as grandes indústrias, os grandes atacados dependem do varejo para escoar tudo aquilo que tem lá. Exato. A gente está assistindo um questionamento no mercado agora, que é da rede Oxxo, que é do grupo Fenza. E eles já atingiram milhares de lojas. E essas lojas, que são uma rede enorme, mas que funcionam como redes locais de bairro, quando elas chegam, elas vão neutralizando a capacidade dos pequenos varejistas, dos micro e pequenos. Porque ela é um modelo de negócio de grande funcionando como pequeno. E ela vai neutralizando a eficiência do pequeno naquela localidade. Ou seja, ela está matando o pequeno naquela localidade. Existe isso, né? E existe uma reflexão sobre isso, porque o grande atacado, ele vive de vender para o pequeno. Então, se agora o grande atacado não se associar para desenvolver o pequeno, os grandes que são autorrepresentados pelas suas próprias redes vão destruir esse pequeno e indiretamente destruir o negócio do grande. Então, a associação no novo modelo de economia é necessária. A gente não funciona mais de maneira indireta. Então, o grande, que é parte da cadeia de distribuição, precisa aprender a se associar, a conviver e a desenvolver o seu canal direto. Um distribuidor, um atacadista, ele é um varejo indireto, porque ele tem um varejista pequeno
que no final é quem vende mesmo para o cliente. Então, ele vai precisar desenvolver essa cadeia para que ele não tenha o seu negócio assassinado porque o micro e pequeno está morrendo. O Martins já percebeu essa necessidade há bastante tempo, né? Anos atrás, quando criou a Universidade Martins do Varejo, né? Isso foi reforçando a imagem, a competência do varejo para vender o seu produto. Porque entendeu que eu preciso capacitar quem de fato atende quem compra o produto. Porque o negócio funciona quando eu consigo fazer com que o cliente compre. Então, não basta eu abastecer o micro e pequeno. Isso aqui chama sell-in. Não basta eu executar o sell-in e entupir ele de estoque. Eu preciso ajudar ele a fazer o que a gente chama de sell-out, que é fazer esse estoque que está lá na loja dele ser vendido e escoado para o mercado. E é justamente no bom funcionamento do sell-in e do sell-out que a cadeia inteira se completa. E aí o Martins já viu isso. E aí, por isso, ele está trabalhando tão fortemente os processos de sell-out desses micro e pequenos. E aí, quando chega uma rede grande dessa, como a gente falou, ele já está com essa cadeia estruturada e ele faz essa cadeia funcionar em um mesmo mecanismo que esse grande funciona. Ou seja, agora vai haver uma competição, mas uma competição que está mais harmonizada. Ricardo, o que você acha da funcionalidade do que eles chamam de mercado de bairro, mercado de esquina? Por exemplo, nós entrevistamos aqui há pouco tempo o Milton do Supermaxi, entendeu? Ele falando que a especialidade realmente da rede deles é montar supermercados de bairro. É aquele pessoal que vai ali da redondeza, que faz as compras ali e vira até ponto de passeio, de encontro, essa coisa toda. Isso é inteligência empreendedora, porque a gente tem que lembrar que existem, além das 6 gerações convivendo, nós temos culturas dentro do nosso espectro econômico no Brasil. Existe uma cultura ainda de convivência dentro de uma micro-região numa cidade. A população brasileira é uma população de convivência, de contato. Nós somos um dos povos mais sinestésicos, ou seja, do toque, da convivência, da conexão, de estar junto. De abraçar, de encostar. Então, esse modelo cultural ele é viabilizado a partir de realidades que são próprias daquele bairro, daquela região, daquele contexto de vida das pessoas. E as pessoas gostam de se encontrar. Então, em cada lugar que ela pode encontrar o seu vizinho, as pessoas da sua convivência, representa um bom lugar para ela frequentar. E ainda assim, ir ao supermercado no Brasil representa um prestígio social. Isso está longe da realidade de muita gente, Orley, mas ir ao supermercado e encher o carrinho de compras ainda é prestígio social. E quem faz isso, normalmente em uma região de classe C, D, isso ainda representa prestígio. Isso quer dizer que ela é uma pessoa vencedora. E as pessoas têm orgulho de ir ao supermercado. Isso está longe de muitas realidades, até mesmo de alguns ouvintes nossos aqui. Mas isso ainda representa para as pessoas encher o carrinho de compras e abastecer a sua geladeira e a sua despensa, prestígio social. Isso quer dizer que ela está sendo uma pessoa vencedora. E essa é uma realidade do brasileiro. Então, o mercado de bairro acolhe essas pessoas. Existe também um outro expoente, que é o atacarejo, que aí é quem busca preço e um abastecimento em larga escala. Atacarejo e mercado de bairro são as duas realidades de varejo alimentar que mais crescem no Brasil. Haja vistos que as lojas de supermercado e hipermercado estão sendo desfeitas ou sendo rematerializadas, né, refeitas a partir de um atacarejo, ou então estão deixando de existir e algumas delas são até transformadas em lojas menores, mas que atendam o bairro. O Bernardo é exemplo disso, né? Despejando aqui, no bom sentido, um punhado de supermercados desse modelo aí que você está falando. E a gente vê uma realidade de um supermercado, né, aqui na região sul, que já tentou várias marcas implementar o conceito de supermercado e não funcionou. E agora, enfim, está indo para um atacarejo. A Inconil Construtora está fazendo história no mercado imobiliário de Uberlândia. Numa visita à empresa, nós ficamos conhecendo quais serão os próximos investimentos na cidade. Coração da Zona Sul de Uberlândia. Vila Gávea está aqui atrás do shopping, né, do Uberlândia Shopping. É um complexo com 16 torres, né? Nós estamos à frente desse projeto. Então, nós estamos trazendo o complexo World Trade Center, que são 3 torres comerciais. A primeira a gente lança agora
já em março, né, que é a primeira torre corporativa para médias e grandes empresas. Tá? Nós estamos fechando uma bandeira hoteleira de nome global também. Um dos pilares do Grupo Imponil é a inovação. Então, nesse conceito de inovação, nós estamos trazendo o conceito de senior living, dedicado ao público idoso, né? Mas aquele idoso ativo, né? Nós temos assim, uma gama de serviços complementares ao condomínio, né? Que auxiliam ali o idoso no dia a dia dele. Então, assim, dentro desse contexto, eu só posso dizer que o ano do Grupo Imponil vai ser maravilhoso, entre outras novidades. Bom, vamos partir agora para o assunto que eu sei que você domina e gosta. Inteligência artificial. Recentemente, o Elon Musk ele disse que, isso foi veiculado na imprensa, que ele estava muito preocupado com o avanço da inteligência artificial e que estaria pensando até, lá no campo dele, dar uma freada na inteligência artificial. Você acha que representa perigo para o homem, essa coisa toda? Olha aí, assim, o Elon Musk Para o homem ou o ser humano? O Elon Musk é um marqueteiro, né? Então, tudo que ele quer dar evidência, ele lança lá no X. Tanto é que nós estamos falando aqui. Uma fala dele repercute mundialmente. Então, ele é um marqueteiro. A realidade da inteligência artificial hoje é que ela se tornou uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta que afeta a nossa realidade digital. O que ela faz hoje? Ela melhora a eficiência de execução dos nossos trabalhos. Então, você faz em menos tempo o que você gastava mais tempo. Você faz gastando menos dinheiro o que você antes gastava mais dinheiro. Então, ela é hoje uma ferramenta de trabalho. Isso que a gente precisa entender. A gente ainda não tem capacidade computacional, e isso vai levar muito tempo, e quem pode trazer isso para a gente é a computação quântica. A gente ainda não tem capacidade computacional para que a inteligência artificial atinja essa possibilidade de uma consciência. Isso ainda está longe. Tudo que a inteligência artificial faz hoje é melhorar a eficiência de um trabalho, porque ela tem uma grande capacidade de processamento. Mas a inteligência artificial não é capaz de atribuir significado. Então, ela executa uma tarefa de maneira eficiente, mas ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Quem atribui essa interpretação de que ela está inteligente, de que ela é criativa, é o ser humano. Porque ele reconhece no resultado daquele trabalho um resultado que um ser humano chega. E aí ele compara resultados e fala assim, nossa, parece que foi alguém que fez. Fez melhor do que eu. Mas é uma ferramenta. E o que nós precisamos aprender é que é mais uma ferramenta. Assim como a gente teve que aprender, e um profissional tem que aprender as ferramentas e inteligências que são próprias do seu trabalho, quem trabalha hoje e a inteligência artificial já afetou de alguma forma, vai ter que estudar e aprender essa inteligência. Vou te dar um exemplo. Inteligência musical. Eu não preciso aprender sobre inteligência musical. Eu não trabalho com show, eu não canto. Aliás, essa é uma péssima habilidade que eu tenho. Mas o Alexandre Pires, aqui da nossa região, ele precisa desenvolver sempre a sua inteligência musical. E o que ele faz para desenvolver sua inteligência musical? Ele ensaia, ele treina bastante antes de dar um show. Quando ele sobe lá para dar um show com toda aquela inteligência e habilidade dele, é porque ele treinou muito. Então, agora, num contexto de inteligência artificial, os profissionais que precisam dessa inteligência vão ter que fazer, sabe o que, Orley? Treinar muito. Vão ter que estudar, vão ter que se capacitar. A gente assiste um show e acha que o artista subiu lá, dançou e é só aquilo. Mas a preparação para o show, o ensaio, a técnica, a repetição que é feita antes de chegar àquela perfeição no palco, a gente não vê. A corporal também, né? Aquela coisa toda. A gente não vê. Então, para que eu possa usar a inteligência artificial, nós vamos ter que aprender. Nesse momento, ela é uma ferramenta de melhorar a eficiência das nossas atividades e processos digitais que afetam a gente no mundo físico. Bom, aí vem um problema, né, Ricardo? Até lá dentro do bastidor a gente começou a falar sobre isso e você, por favor, fique à vontade para dar a sua opinião. A questão dessa coisa aí de linguagem neutra, que estão querendo implantar aí, alguns setores mais ideológicos aí estão querendo implantar essa coisa. Isso empobrece o vocabulário do jovem, da pessoa, não consegue interpretar um texto sequer quando lê, quando aprende a ler, entende? E para você lidar com a inteligência artificial, você vai ter que ter argumentos, você vai ter que possuir um vocabulário médio para alto para poder
julgar ali na máquina o que você pretende. Como é que você avalia isso? Olha, é a primeira vez na história da humanidade que nós temos uma geração que é menos inteligente do que a geração anterior. E isso é caótico, porque a história da humanidade é marcada pela evolução constante. Mas qual é o ingrediente que está na evolução dessa humanidade ao longo da sua história? A busca pelo progresso. A humanidade sempre quis o progresso. É o positivismo, né? E agora, o que nós estamos assistindo é uma geração que está lutando por ideologias e não pelo progresso. E aí é um choque de opiniões em que cada um tem a sua opinião, cada um constrói o seu mundo VUCA, e aí a sua realidade é segundo a sua própria interpretação dos seus gostos, sabores e opiniões, ao invés de estarem buscando o progresso. Porque o progresso exige da gente a preparação, o treinamento, a capacitação e viver algumas dores. A briga pelas ideologias é fazer prevalecer a minha realidade e a minha interpretação de mundo. Então, a gente tem uma geração que está comprometida e gastando energia, tempo, energia e dinheiro para brigar por ideologia. Só que isso gera valor nenhum para a nossa sociedade. Agora, ao invés de a gente estar buscando progresso, a gente fica buscando defesas de pontos de vista. E aí eu não tenho uma geração que se desenvolve. Isso provoca, de certa forma, no jovem, né? Uma dormência, né, cognitiva, de conhecimento, de expansão de conhecimento. Exatamente. E aí essa dormência cognitiva, que é a ausência do desejo do progresso, faz uma geração emburrecer. Hoje, as gerações que estão chegando no mercado de trabalho estão cada vez menos inteligentes e menos capazes. Então, o tempo que uma empresa gasta para recolocar essa pessoa num ponto de partida, para que ela de fato seja relevante no seu contexto de negócio, está ficando caro. Caro porque elas não estão se desenvolvendo. E eu vejo uma geração, Orley, preocupada com problemas que não existem ou que não deveriam existir. Uma geração que é muito intensa em desenvolver e em defender pontos de vista que elas não têm a menor profundidade do que elas estão lutando por aquilo. A gente viu uma entrevista recentemente de um parlamentar que defende a questão do LGBTQIAPN+. E ele foi questionado sobre o significado da sigla. E ele não sabia responder. É só o pessoal googar que eles vão achar esse vídeo. Ele não sabia o que a sigla significava. Ele não sabia qual era a sigla atualizada, mas era o defensor. Ele estava embandeirado daquela causa. Agora, a nossa bandeira do Brasil tem uma causa que se chama progresso. O brasileiro, sim, deveria buscar o progresso, porque a gente está assentado na nação mais abundante de recursos naturais. Então, ao invés de a gente ficar aí brigando por ideologias que não geram valor de progresso algum, nós deveríamos estar treinando, trabalhando, ensaiando, capacitando para que nós possamos aproveitar a abundância natural do nosso país e sim buscar o progresso. Essa ausência de consciência de busca do progresso é que está fazendo a geração regredir e ficar cada vez menos inteligente. Triste isso, né, Ricardo? Pelo amor de Deus. Ricardo, está saindo muito agora na imprensa a questão da diferença salarial. Então, eu te pergunto isso, que você convive nesse meio empresarial, meio do varejo também. A diferença salarial da mulher para o homem nas empresas. Como é que você vê isso? Acho que é coisa de 17%, parece a menos para a mulher. Bom, eu tive o privilégio de, na minha única jornada em que eu fui colaborador, então já tive carteira de trabalho assinada, que foi lá no Magazine Luiza, essa realidade, ela não acontecer lá. Mas existe, dentro do contexto da empresa, e aí todos os louros lá para a dona Luiza, para o conselho da empresa, para a diretoria executiva, e agora o Fred puxando isso, essa harmonização. Sim, essa é uma realidade da qual a gente vem. A discrepância era muito maior, mas hoje ela já é menor. Empresas como o Magazine Luiza já tem isso equalizado. Não existe diferença salarial entre o fato de ser homem ou de ser mulher. O que a gente tem que olhar é qual é o resultado gerado. Então, eu tenho um profissional, independente do seu sexo, da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, e tudo isso tem que ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, não deve ser considerado, e ó, cuidado com o que eu estou falando agora, a gente não deve considerar qual é o sexo, qual é a cor, qual é a raça, qual é a orientação sexual, porque o que uma empresa precisa é de resultados. Então, independente de tudo isso, o que eu tenho que olhar é a competência dela,
a capacidade dela de gerar impacto para o meu cliente e resultado financeiro para o meu negócio. E isso é um aspecto profissional. Então, as empresas deveriam olhar e focar na capacidade de geração de impacto e na capacidade de geração de lucro. E aí, se ela é homem, se ele é, se é homem, se é mulher, se é negro, se não é negro, isso não faz diferença e não deveria representar nenhum tipo de preconceito. Porque o que importa para uma empresa é resultado no caixa e impacto para o cliente. Neste ano de 2024, a Start Química do Grupo Lima & Berger completa 37 anos de mercado. É um conglomerado genuinamente brasileiro com mais de 3.500 colaboradores. São empresas nas áreas de embalagens, cosméticos e beleza, aditivos agrícolas, cuidados orais. A Start, empresa matriz do grupo, possui o maior mix de produtos químicos do Brasil, envolvendo limpadores, detergentes, desinfetantes, lava-roupa, amaciantes, etc. São mais de 35 mil pontos de vendas em mais de 2.000 municípios e exportando para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e África. Bom, vamos voltar aqui agora para o seu quintal. Você fundou em 2019 a Blips. Isto. Como é que é essa Blips, Ricardo? A Blips foi uma empresa que a gente fundou a partir de uma visão do mercado do micro e do pequeno empreendedor que não tem acesso ao crédito tradicional para comprar equipamentos e esses equipamentos serem utilizados nas suas empresas para que ele possa produzir algo. Então, vamos pensar numa clínica de estética que tem lá a criolipólise, o Raifu, ou uma empresa de comunicação visual que tem uma plotter de impressão. São equipamentos que você usa para produzir o serviço que você está entregando para o cliente. E esses micro e pequenos, eles sofrem, porque ou eles são inelegíveis, tem algum problema no seu CPF e na sua história financeira, ou eles são invisíveis, eles nunca tiveram. E o crédito tradicional para eles nega a possibilidade deles adquirirem esses equipamentos. A Blips veio justamente para poder dar crédito para esse micro e pequeno empreendedor adquirir o seu equipamento. Só que ela foi muito inovadora. Além de dar o crédito, ela criou uma desintermediação da cadeia inteira, desde a indústria até o consumidor. Então, ela mesma busca os equipamentos e ela constrói todos os equipamentos a partir das especificações técnicas e melhoradas, e ela entrega esse equipamento direto para o cliente e financia toda essa cadeia. E ela também desenvolveu uma tecnologia própria, em que ela consegue, a partir de internet das coisas, chamada IoT, a gente consegue monitorar e acompanhar todo o uso e fazer a telemetria, identificação, geolocalização desses equipamentos. É como se cada equipamento tivesse um chassi de carro. Sei. Só que a gente consegue acompanhar ele de maneira digital e remota. Então, a gente sabe a geolocalização de cada um deles. Então, se eu tenho algum problema de pagamento, de inadimplência com esse cliente nesse equipamento, eu consigo geolocalizar esse equipamento, eu consigo bloquear esse equipamento até que eu faça a recuperação dele. Então, a gente tem uma proteção nesse equipamento de tal forma que ele vira uma garantia real e nós possamos dar o acesso a crédito para esse micro e pequeno empreendedor. Então, tem um processo de inovação tecnológico importantíssimo, tem uma inovação tecnológica no motor de crédito também que a empresa tem, e existe um impacto na economia do micro e pequeno empreendedor, porque agora nós estamos dando para eles as condições de operarem. Então, aquela é a única oportunidade até então na vida que aquele empreendedor teve. Isso gera, olha, um senso de gratidão. Eles são gratos porque a Blips tem viabilizado o equipamento para que elas possam operar os seus negócios. Uma nova chance ou talvez a primeira chance. E isso faz com que eles possam prosperar. Então, a Blips hoje é uma empresa de altíssima inovação tecnológica, também nos seus motores de crédito, um time fabuloso, mas também uma empresa relevante para o micro e pequeno empreendedor. A gente sabe que a localização da física da empresa independe da sua expansão. A Blips é localizada em Uberlândia? A matriz da Blips hoje está em Uberlândia. Nós já temos uma filial no estado de São Paulo, que funciona como um showroom de demonstração, mas é uma empresa nativa digital. Grande parte do trabalho comercial dela... Ela é uma startup, começou em 2019 e ela tem um crescimento de 3.100% nos últimos 5 anos. Saiu lá de 2,8 milhões de faturamento em 2019 e esse ano vai faturar 200 milhões. E isso porque a gente construiu esse mecanismo, né? Um modelo, tanto tecnológico, um modelo de negócio,
um time muito forte, aí eu tenho que reconhecer que o nosso time é um time muito forte. Aí nós podemos falar aqui sobre cultura, sobre valores, sobre como a gente desenvolve essas lideranças e também esses liderados, que é parte fundamental do empreendimento, como a gente amadurece essas lideranças e esses liderados, e a gente oferece para o mercado esse diferencial. Então, a Blips, ela inova em todos os aspectos, e ela usa muito os canais digitais, os canais que trazem os clientes para que possam ser atendidos nessa jornada. A gente tem uma série de canais digitais, são mais de 15 estratégias digitais, e a gente também está no mundo físico. Então, nós temos hoje time de vendas que visita empresa física. Por quê? Tem muito micro e pequeno que hoje é analógico, não está digitalizado. Então, a gente vai até eles para que nós possamos atendê-los e oferecer o crédito e os equipamentos. Ricardo, você fala, agora nessa última fala sua, eu senti aqui que dentro daquilo que nós já começamos ali no bastidor também, que são a utilização que você faz de princípios cristãos no seu trabalho, né? Eu dei uma fuçada no seu trabalho e você usa muito o Mateus, o discípulo Mateus. Sim. Né? Você tira falas dele, vamos dizer assim, de grosso modo, e aplica na atualidade. Por exemplo, eu peguei alguns. Não facilite a jornada de seus liderados. Como é que é isso? Orley, hoje um dos grandes causadores ou ofensores dessa geração que se tornou menos inteligente do que a geração anterior são os seus líderes. Quem são esses líderes? Os pais. A gente vive uma crise da educação dos filhos e uma analgesia, ou seja, a gente dá analgésico contra a dor dos nossos filhos, de enfrentar os desafios, de sofrerem as angústias, de vencerem um desafio pelas suas próprias forças. E aí parece que a paternidade, que hoje é a paternidade positiva, é aquela que priva os filhos dos sofrimentos. Então, os pais vão tirando da sua jornada as dores, os sofrimentos e as angústias, só que isso também tira deles o amadurecimento, tira deles a construção de autonomia. E por isso não se tornam pessoas cada vez mais independentes e autônomas na geração da sua própria receita, da sua autoconstrução e responsabilidade. Então, a gente encontra esse choque cultural hoje na origem, nas lideranças dessa geração. E que nós precisamos reinstruir os pais, porque a privação da dor priva a pessoa também do enfrentamento do desafio. E nós precisamos aprender com as dores. Poxa, eu tenho várias cicatrizes profissionais ao longo da minha jornada que foram justamente decisivas e definitivas para que eu pudesse tomar uma consciência nova, mudar o curso, aprender com aquilo e então superar o desafio e me tornar uma pessoa cada vez melhor e maior. Maior no sentido da maturidade. Então, a geração está muito imatura porque ela vive dopada dos analgésicos dados pelos seus líderes que não fazem ela trilhar a carreira de dores. O CEO da NVIDIA acabou de dar uma entrevista e, basicamente, na entrevista dele, ele fala: o sucesso que eu tive e o sucesso da NVIDIA, uma das empresas de tecnologia que mais cresceu em valorização na Bolsa Americana, foi a dor e o sofrimento. Vence o jogo quem mais aprender a suportar, a lidar e a vencer as dores da sua jornada profissional. Ouviu? Prestou atenção, né? É por aí. Outra do Mateus. Por que ter um sócio? Olha, se a gente olha para a vida ela funciona, a vida humana, ela funciona sempre com uma associação. Só é possível produzir um novo ser humano se eu tiver uma associação de um homem e de uma mulher. E a partir dessa contribuição conjunta, a vida ela é concebida e a vida ela é continuada. Então, eu olho para a natureza, Orley, e vejo que a natureza já resolveu muita coisa. A gente não precisa ficar reinventando. A natureza está aí há bilhões de anos e ela já enfrentou esses problemas há muito tempo. E a natureza decidiu, na figura humana, que ela funciona baseado em uma associação. Então, se a natureza decidiu que a vida através do ser humano funciona por associação, por que eu vou inventar a roda e não vou trabalhar nos meus negócios, nos meus empreendimentos, nas minhas jornadas, também a partir de associação? Então, a primeira associação humana e a mais clara de todas é o casamento, em que a partir de uma associação entre um homem e uma mulher se constitui uma família e então se concebe também filhos.
Essa é a forma como a natureza resolveu. A gente pode negar, pode brigar, pode fazer o que você quiser. Tá aí. É natural, é espontâneo. Só é possível você fazer a vida perpetuar a partir de uma associação. Bom, outra. Gente que não veste a camisa. Também é um desafio. E vestir a camisa não está associado só a engajamento. Está associado a abrir mão do seu ego e do seu eu para fazer parte. Vestir a camisa significa o seguinte: eu tenho a minha individualidade, mas eu me comprometo com a coletividade. E vestir a camisa representa simbolicamente isso. Todos nós com a mesma camisa. Isso faz com que eu deixe de ser indivíduo e passe agora a ser um time. Esse é o significado da pessoa vestir a camisa. Ela deixa de ser indivíduo, de buscar apenas os seus objetivos e os seus próprios interesses e se permite em uma convivência social dentro de uma empresa, por exemplo, a buscar juntos superar os desafios, a melhorar a excelência de um produto, de um serviço e impactar melhor o cliente. E aí, juntos, e eu aprendi essa frase ontem com o Pereirinha, juntos nós somos bem mais fortes do que sozinhos. Bom, para encerrar, mais uma do Matheus. Como criar minha autoridade? Autoridade tem tudo a ver com a sua história. Autoridade não é algo que você pode ir para uma rede social, se vestir de alguém que está representando, como um ator, e então dizer que você conhece daquilo. Autoridade vem muito da sua história, vem da sua jornada em que as pessoas podem ler os seus comportamentos, elas podem ler como você funciona como ser humano e também dos resultados que você já gerou. A gente vê muita gente hoje atuando na internet, nas redes sociais, mostrando carro, casa, relógio, avião e um estilo de vida Viagens fabricado. internacionais e tudo mais. É. Só que isso ainda vende. Isso ainda é objeto de desejo de muita gente. E o que muita gente não faz é certificar se aquilo é uma realidade e se aquilo é uma verdade, ou se é um ator representando. Então, a autoridade é algo que eu tenho, que a minha história conta e os resultados também testificam. Eles gritam a respeito da minha capacidade de gerar resultado. E aí eu sou uma autoridade, reconhecido pelo impacto que eu gero e pelos resultados também que eu sou capaz de oferir com esses impactos gerados na vida das pessoas. Ricardo, o nosso tempo, infelizmente, já está quase no talo, como eu digo sempre aqui, mas eu gostaria muito que você deixasse aqui na nossa fala final uma mensagem aí para quem quer empreender, para quem já está empreendendo. Bom, todo empreendedor precisa de mentor, de conselho e de sócio. É esse tripé que faz a gente alcançar a alta performance nos nossos negócios. Mestres são aqueles que já trilharam uma jornada e que podem te ensinar a partir do seu próprio exemplo. Os conselhos, e o conselho pode ser formado a partir da sua rede de relacionamento. Uma comunidade, pessoas como você, que você vai investir tempo para se relacionar com elas e junto com elas vai compartilhar tanto os seus desafios, mas também vai oferecer a solução dos desafios delas. Essa é a nova modalidade de convivência e de empreendedorismo hoje, que é uma tendência tanto americana e aqui no Brasil, que é a construção de comunidades. E por último, você se associar com alguém. Ser um herói solitário é o que tem matado muitos empreendedores. Então, eu quero te convidar a ter um mestre, a ter um conselho e a desafiar também a ter um sócio. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Olheio, a honra é minha, fazer parte da sua história, uma história tão virtuosa, obrigado, icônica aqui na nossa região. E agora eu tenho um registro que eu estou em uma das páginas da sua história. Para mim, é muito honroso. Quero te agradecer pelo convite. O prazer é todo meu. Eu que agradeço muito a sua presença aqui. Você que nos acompanhou até agora, tenho certeza que ficou muito bem informado, mais rico de informações e de noções de empreendedorismo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.